Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, só clicar no botão aqui de baixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Eu tenho informações importantes e exclusivas agora para vocês. Sobre Natan, vamos lá, vocês já sabem, a gente informou aqui no canal Vene Casagrande que o jogador está indo para o Red Bull Bragantino. Tanto o Flamengo quanto o Red Bull ainda não oficializaram essa negociação, mas eu conversei com o empresário do jogador, André Cury, que confirmou a ida do defensor para a equipe de Bragança Paulista. Além disso, ele ressaltou a boa postura tanto do Flamengo quanto o Red Bull Bragantino e também do Porto Vitória, clube que detém aí direitos econômicos do jogador. Em conversa com ele rapidamente, ele me disse o seguinte: foi uma operação extremamente difícil, porque envolvia 3 clubes, no caso o Flamengo, Red Bull Bragantino e o Porto Vitória. Iniciamos as conversas no começo do ano, ou seja, lá em janeiro, e só agora conseguimos finalizar as negociações. Agradeço ao Flamengo, ao Bragantino e ao Porto Vitória pela forma como trataram a situação durante esse período de negociação. Eu perguntei para ele para confirmar valores envolvidos nessa transação que envolveu 3 clubes, né? Ele não quis confirmar. Por questão contratual, ele não pode falar isso publicamente e me respondeu o seguinte: creio que foi uma situação muito boa para todos os lados. Não posso dar detalhes e falar valores pela questão contratual. Mas, como eu já informei para vocês, não custa nada repetir, pelo que eu apurei foi o seguinte: a negociação foi feita da seguinte forma: o Flamengo, que tinha 60% dos direitos de Natan, negociou com o Porto Vitória e mordeu 22% dos 40% que a equipe capixaba tinha direito. Com isso, o rubro-negro somou 82% dos direitos econômicos do zagueiro e o Porto Vitória ficou com 18%. O Flamengo irá emprestar Natan ao Bragantino até dezembro e receberá 5 milhões de reais. No contrato, há cláusula de obrigação de compra se o jogador entrar em campo em um determinado número de jogos, 20, que será de 70% dos direitos econômicos por 22 milhões de reais. Ou seja, caso Natan seja comprado pelo Bragantino em dezembro, após o empréstimo, o Flamengo receberá pela operação total 27 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos e ficará com 12% para uma venda futura. O restante, 18%, continua sendo do Porto Vitória. Natan chegou ao time do Flamengo, profissional do Flamengo, em 2020, entrou em campo 17 partidas e marcou 1 gol. A saída do zagueiro acontece depois de Rogério Ceni, em conversa com a diretoria, deixar claro que o jovem seria pouco utilizado, tendo em vista que Arão, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique estão na frente do garoto de 20 anos, além de ter Léo Pereira e Bruno Viana na briga por vaga. Ou seja, não tem mais jeito. O próprio empresário confirmou para mim, em entrevista para mim, que o Natan de fato está indo para o Red Bull Bragantino. Ele será emprestado até dezembro, como eu já disse para vocês. Durante o empréstimo, ele não pode encarar o Flamengo. Se encarar, a equipe de Bragança terá que pagar uma multa avaliada em 1 milhão de reais, basicamente o que aconteceu com o Rodinei lá no Internacional. E quando ele for comprado pela obrigação de compra, o contrato dele será de 5 temporadas com o Red Bull Bragantino. Tá aí, pessoal, mais uma negociação do Flamengo sendo concretizada. E outro jovem jogador do Flamengo, destaque das categorias de base do Flamengo, jogador de seleção, destaque do time profissional, está na mira de um grande clube europeu. Trata-se do Ajax e o jogador em questão é Hugo Souza. Pois é, trouxe em primeira mão lá no site do Jornal o Dia a seguinte matéria: Ajax da Holanda tem interesse em Hugo Souza, goleiro destaque do Flamengo. Minha matéria diz o seguinte: após a fechar a ida de Natan ao Red Bull Bragantino, o Flamengo tem outro jogador destaque do elenco com possibilidade de ser negociado. Trata-se do goleiro Hugo Souza, peça fundamental do time na reta final do Campeonato Brasileiro 2020. O Ajax da Holanda tem interesse na contratação do jovem arqueiro, enviará representantes ao Brasil para observar o goleiro de perto e pretende fazer proposta oficial para tentar contratá-lo. O flerte é antigo e o jogador está na mira dos holandeses desde 2020. Na ocasião, as conversas com os empresários do atleta não avançaram, pois seria uma operação difícil naquele momento, já que Hugo estava em ascensão e logo depois acertou a renovação de contrato com o Flamengo. O tempo passou e o Ajax manteve o interesse no goleiro rubro-negro. Nos próximos dias, representantes do clube europeu que estão em contato com os empresários de Hugo chegarão ao Rio de Janeiro para intensificar o interesse e abrir negociações com o Flamengo, que não irá facilitar nas tratativas.
já que o goleiro é visto como peça fundamental no elenco, embora seja reserva de Diego Alves na equipe de Rogério Ceni. O Ajax não tem pressa para contratar e usará o tempo na estratégia para convencer o Flamengo. A janela de transferência na Holanda só abre em junho, ou seja, os holandeses que estão dispostos a investir alto entendem que a paciência será a principal arma para finalizar a operação. Atualmente, os direitos econômicos de Hugo Souza estão divididos da seguinte forma: 90% pertence ao Flamengo e o restante, 10%, é do próprio goleiro. A multa rescisória está avaliada em 40 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais pela cotação atual. O vínculo atual de Hugo Souza com o Flamengo vai até dezembro de 2025. Cria das categorias de base do rubro-negro, o goleiro de 22 anos chegou ao time profissional em 2020 e já fez 27 partidas pela equipe principal. Então tá aí, mais um jogador na mira de um grande clube europeu. Para mim o Ajax é um grande clube europeu, embora muita gente possa não pensar igual, mas para mim se a gente for analisar o número de títulos importantes que o Ajax tem, assim, é óbvio que ele é um gigante europeu e está disposto a contratar o goleiro Hugo Souza, porque o seu principal goleiro tem problemas aí extracampo, enfim, não está podendo ser convocado para as partidas, e o Hugo Souza, como eu já disse para vocês, trouxe aqui na matéria, é interesse antigo do Ajax, bem antigo, desde a época das categorias de base. Em 2020 eles chegaram a conversar com os empresários do jogador, mas o jogador estava sendo peça fundamental ali no Campeonato Brasileiro de 2020, na reta final da temporada 2020, então acabou não indo para frente, mas agora o Ajax está muito disposto. Tanto é que representantes do clube holandês chegarão ao Rio de Janeiro nos próximos dias para intensificar esse interesse aí. Então é isso, mais um jogador cria das bases do Flamengo, estando na mira de um grande clube europeu, e eu vou ficar em cima disso para trazer todas as novidades para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das informações, continue acompanhando o canal Vini Casagrande, não deixe de se inscrever, compartilha com os amigos, tamo junto, um forte abraço, valeu!